Bom, no vídeo de hoje quero falar aqui sobre 3 reforços que devem chegar, de posições para o Cruzeiro e 3 nomes que, na minha opinião, seriam ótimas opções para esses setores, em específico. 2 desses, inclusive, já têm conversas encaminhadas com o Cruzeiro e outros que eu quero trazer aqui que eu já até trouxe aqui no canal, que na minha opinião seriam boas alternativas. E esse jornalista confirmando, essa chegada na teoria de 3 reforços, quais posições são que eu quero trazer aí um pouco mais de detalhes e até quero ouvir o que vocês têm a dizer de posições e jogadores que deveriam chegar. Deixa aqui embaixo que com certeza eu vou trazer mais conteúdos como esse, até porque a janela já está bem próxima de abrir. Eu estou gravando esse vídeo aqui, para sair na segunda-feira, 5 de junho. A janela vai reabrir no próximo dia 3 de julho, Então, menos de um mês. Com certeza que nos próximos 30 dias vai ter vários vídeos no canal por conta desse mercado bem aquecido e o Cruzeiro que vai sim com força nessa metade aí do meio do ano. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, se inscrever em nosso canal. Então aqui é um cenário diferente, Consegui arrumar aqui um jeito que eu achei bem legal, para falar a verdade, desse cenário aqui para nós gravar os vídeos, em Santiago. Tô passando um tempo aqui no Chile, vou ficar aqui nesse cenário por 2 meses. Então vocês têm que gostar de qualquer forma, porque nos próximos 60 dias aí vai ter vários vídeos aqui para vocês. E, enfim, caso você queira me seguir no meu perfil pessoal, eu acompanhando aqui a viagem, Você me acompanhar a viagem aqui pelo Chile, tá aqui embaixo também na descrição. Gustavo.crz. Antes de dar uma sequência aqui no nosso vídeo, tem um recado da Leon, casa de apostas esportivas, que te dá R$25 para você apostar de graça, tá? Você vindo pro link aqui embaixo na descrição, você não quer depositar dinheiro, não sabe como que funciona esse de casa de apostas, então vai com calma, a Leon te dá esses R$25 para você apostar, no caso em odds a partir de 1.30 e no máximo até 3. Mas a maioria dos bons jogos tem sim essas cotações. Por exemplo, lá na Leon, a final da Champions League entre Manchester City e Milan, entre Inter de Milão e Manchester City, Vitória do City entra nessa cotação, 1.45 nessa próxima semana, final gigante, no próximo dia 10. Além disso, tem o jogo do Cruzeiro contra o Bahia no final de semana, esse jogo aí também no dia 10, Eita! Enfim, Cruzeiro aí, por exemplo, uma vitória fora, pagando 3.4, ótima cotação. Então, vai aqui, no link embaixo na descrição da Leon, que você vai ter esses R$25 de bônus, ou de graça, Você só fazer o cadastro utilizando o meu cupom aqui, Cruzeiro, você já vai ter essas apostas, R$25 para apostar como quiser de saldo na plataforma. Grana que deve ser utilizada na contratação de jogadores. Cruzeiro busca um atacante de lado de campo, um volante e mais um zagueiro. Pô, então vamos lá. O Jorge Nicola que trouxe essa informação na última sexta-feira ainda aqui para vocês, que assim, ele perguntou para pessoas próximas ao Cruzeiro, que afirmou que a teoria, na expectativa, é de que 3 reforços cheguem para o Cruzeiro nesse meio de ano e revelou as posições, que seria um zagueiro, um volante e também uma opção para o lado de campo, que era uma alternativa que eu já vinha falando para vocês, O Cruzeiro não vinha demonstrando interesse em muitos atacantes pelas beiradas, mas eu vinha falando e vejo até hoje nessa necessidade de um jogador para essa função. Então, um zagueiro, um volante e um ponta. O volante eu acho que é o mais certo, de todos esses, com certeza zagueiro por conta dos erros recentes e até pelo Cruzeiro no último dia de janela está demonstrando interesse no Tinga, com certeza é uma pauta importante para chegar um reforço nessa função. E volante por conta da lesão do Ramiro, que não deve jogar mais nesse ano, e da ausência do Richard também, para o resto da temporada, não deve mais vestir a camisa do Cruzeiro. Então, por conta disso, vamos ter sim novidades. Mesmo com a reintegração que pode acontecer do Pedro Castro, eu não ficaria surpreso do Cruzeiro buscar mais uma opção para esse meio de campo, que eu quero falar aqui, quem que eu traria para essa função e também nomes que são baseados nas especulações do Cruzeiro, Se eu pudesse trazer um volante aqui, eu trazia o Rodri do Manchester City para o Cruzeiro, mas não é essa, traria o Gundogan, do Manchester City também, mas enfim, não é essa a questão, e sim de nomes realistas, e que inclusive o Cruzeiro já vem monitorando. Você deve perguntar, quem que é esse volante que o Cruzeiro vem monitorando? Que é a respeito do Bruno Henrique, jogador que atualmente está lá no Al Ittihad, mesmo time que deve contratar o Benzema, no caso aí nessa metade do ano. Enfim, o Bruno Henrique já está certo que vai voltar ao Brasil e ele e seus representantes já tiveram conversas com o Cruzeiro. É um nome que já tem sido especulado na Raposa desde o início do ano. Eu fui o primeiro a falar aqui que poderia ser um alvo para metade do ano. E passou o quê? 2, 3 semanas, todo mundo já estava falando e aí sim que foi confirmado oficialmente que tinha conversas, Mas quem acompanha aqui no canal, acho que nenhuma contratação, nenhum nome pega de surpresa, porque o Cruzeiro também é muito óbvio. Os jogadores que ele tentou em agosto do ano passado, ele trouxe em janeiro desse ano. Alguns jogadores que ele tentou em janeiro, pode ter sim
grandes chances de chegar em agosto, e o Bruno Henrique é um desses nomes. Deixei aqui também os números dele lá no futebol árabe, nessa temporada pelo Al Ittihad, 29 partidas, 2 gols e 2 assistências. No ano passado, na última temporada, 33 jogos, 2 gols e 6 passes. Não é um jogador que vai chegar e ser um marcador, tá? Com certeza teria uma liberdade maior em campo, porém eu não acho que seria um meio de campo ruim pensar assim, o Alisson, o Bruno Henrique e o Matheus Vital. Por quê? O Bruno Henrique pode fazer um papel tanto mais avançado, mas se você for analisar, ele não é mais aquele jogador jovem, por exemplo, 2018, 2019, que ele marcava 10 gols, 14 gols por temporada no Palmeiras, ele era muito mais um meio ofensivo, ou pelo Corinthians, lá em 2015, 2014, 2016, que jogava realmente como meia, ele tem voltado um pouco mais, né? E marcado um pouco mais também nessa função do meio de campo. Então, eu não acho que seria um meio de campo totalmente ofensivo, com o Alisson, com o Bruno Henrique e o Matheus Vital. Inclusive, eu acho que seria muito bom. A questão do Bruno Henrique é a seguinte, é a financeira. O Nicola também trouxe essa informação há pouco tempo atrás, que a pedida dele, dos seus representantes, era de 800 mil por mês. É aquela coisa, ele, se vier, vai ser um valor próximo do que o Cruzeiro teve que gastar com o Gilberto. Então, muito alto mesmo. Não sei se o Cruzeiro vai ter condições de fazer mais esse investimento, né? Mas vamos aguardar assim que tiver mais atualizações do Bruno Henrique, que eu diria que nesse momento tá 50-50, vai. A possibilidade dele chegar no Cruzeiro e não, até porque o Cruzeiro tem muito interesse nessa função de um jogador no meio de campo e é um atleta que já é a segunda janela seguida, né? Que tem sido especulado aqui no Cruzeiro. Bom, outro aqui também para zagueiro é a respeito do Zé Ivaldo, que já tem tido conversas e o Atlético Paranaense meio que desistiu, não deve renovar mais o seu contrato. Isso quer dizer então, Gustavo, que ele vai chegar em julho aqui para o Cruzeiro? E a resposta é não, tá? Porque o zagueiro de 26 anos pode vir a ser utilizado aí na sequência do ano, inclusive jogou contra o Botafogo do Brasileirão e não pode jogar mais do que 2 jogos aqui até daqui a um mês, né? Pelo Atlético, senão não poderia defender outra equipe, no caso da Série A. Então, eu acho que o Zé Ivaldo vai vir sim para o Cruzeiro, só que para 2024. Então não resolve o problema para metade do ano, né? Vamos ver aí se o Cruzeiro, por exemplo, ofereceu 4 milhões para o Tinga e para o Fortaleza para ele vir no início do ano. Por que não pega esse valor e oferece para o Atlético Paranaense até menos, 2 milhões e meio para ter a liberação por 6 meses antes, até para manter uma boa relação com o Atlético Paranaense, que é um time que tem uma boa relação com o Cruzeiro desde o ano passado, apesar da saída do Vitor Roque, que ocupa mais os empresários do que os clubes. Enfim, o Zé Ivaldo, que ano passado pelo Cruzeiro, 33 partidas, 1 gol e 3 assistências, mas se ele não tivesse a possibilidade de contratação, eu acho que deveria ir, e com certeza o Cruzeiro deve ter várias outras alternativas, né, para essa função de zagueiro, que apesar do Castan e do Oliveira estarem dando conta do recado até aqui, mas eu acho que é um nível ainda muito baixo, que o Cruzeiro precisa sim se reforçar, principalmente se aparecer boas oportunidades, que com certeza vão nessa janela do meio do ano. Bom, e de ponta, hein, Gustavo? É engraçado, né? Porque de pontas assim eu já vim falando, o Cruzeiro precisa de trazer um jogador para essa função. Muito tempo, e eu não via ninguém falando, até essa notícia do Nicola, que o Cruzeiro iria trazer um ponta, um atacante, porque, cara, não faz sentido. O Cruzeiro na ponta esquerda, por exemplo, que é o Bruno Rodrigues, não temos ninguém que pode atuar nessa função, que é a principal dele. O Stênio, Gustavo, não é? Não, o Stênio é pelo lado direito do campo. O Wesley, pelo lado direito. O Bilu era pelo lado direito e ainda se machucou. Daniel Júnior, meia, pode jogar também pelo lado direito. Nicão, meia, pode jogar também pelo lado direito. Então, no lado esquerdo, eu, sinceramente, acho que o Cruzeiro está dando bobeira no mercado. E, na minha opinião, tem sim um bom nome, que é a respeito do Alexander Alvarado. Mas o Cruzeiro vai trazer estrangeiro? Olha, até o Ronaldo falou, e inclusive deu aval, notícias e fontes confiáveis, que o Paulo André buscar opções do mercado sul-americano. E quem que é esse equatoriano? Ele, inclusive, entra numa outra questão. É um nome que já foi especulado no Cruzeiro no início da Série B. Ele foi procurado, o Cruzeiro fez oferta oficial? Não, mas é um nome que foi especulado e eu não ficaria surpreso de ver esse nome voltando à tona no Cruzeiro, ainda mais agora no meio do ano, depois de um caixa um pouco melhor do que era na Série B, obviamente. 24 anos de idade, é o atual artilheiro do campeonato equatoriano, lá pela LDU de Quito. Nesse ano ele tem 15 partidas, 8 gols e 3 assistências. Ano passado também pela LDU, 14 gols e 8 passes em 35 jogos. Onde que ele joga? A função pelo lado esquerdo do campo, tá? Um ponta esquerda mesmo. Acho que seria uma ótima alternativa para ser um reserva do Bruno Rodrigues ou jogar junto com ele. Ele, o Wesley, lá na frente, eu acho que seria muito interessante, junto com o Bruno Rodrigues. Sinceramente, eu acho que o Alexander Alvarado uma ótima opção. Ele surge na base aí, no caso
Independente José Teran, não conheço, passou depois pelo Deportivo Quito e Aucas e foi jogar no Orlando City, 2 anos, não jogou nem 20 jogos e voltou para o Equador, onde vive um bom momento. Eu acho uma ótima opção, mas para trazer ele, atualmente ele está avaliado em 8 a 10 milhões de reais. Então o Cruzeiro teria que pagar uma compensação para ter o jogador. Bom, para terminar aqui, já que esse vídeo deve estar até ficando longo demais, pelo menos eu já estou até cansado de falar, é a respeito do Luiz Fernando, que eu já trouxe também aqui no canal, o ponta do Atlético Goianiense, que tem 26 anos e já tem 24 jogos nesse ano, 13 gols marcados e 6 assistências. Vai, Gustavo, mas ele já tem 24 jogos, com certeza já deve ter jogado mais do que 7 no Campeonato Brasileiro da Série A, né? E não, ele não jogou mais do que 7 jogos e outra coisa, o Atlético está na Série B nesse ano, né? Então ele poderia sim chegar no meio da temporada. É aquela coisa, eu acho que se o Cruzeiro fizer uma boa proposta, não sei, sinceramente, quanto que ele estaria avaliado, 6, 8, 10, 4 milhões de reais, não sei, é uma coisa que nem tem como falar. Apesar de se o Cruzeiro fizesse uma boa proposta para o Atlético, onde que é um clube que o Cruzeiro tem uma boa relação, comprou o Oliveira, o Vitor Leque, eu acho que o Atlético não liberaria tão fácil, por ser o meio da temporada e o time está extremamente focado em voltar para a Série A. Não é à toa que hoje está na segunda colocação, enfim, mesmo se não tiver, está dentro do G4, mas vai brigar até o final do ano para subir. E será que faria sentido de abrir mão do seu principal jogador por 6 milhões, 8 milhões de reais? Então, essa é uma questão que eu fico na dúvida. O Cruzeiro, se tivesse muitas opções na ponta, poderia até oferecer um outro atleta. Por exemplo, se tivesse o Vagninho aqui, por exemplo. Você falava, ó, eu te mando 8 milhões de reais pelo Luiz Fernando e empresta o Vagninho pagando 100% do salário. Bruno Rodrigues, ou o Bruno José. Bruno Rodrigues não, tá doido. O Bruno José, por exemplo. Acho que o Cruzeiro poderia ter uma carta na manga, ou algo nesse sentido, mas eu acho que é uma ótima opção. O atleta que já teve passagens pelo Grêmio, estava bem pelo Botafogo também, por exemplo, em 2019, 2020, passou pelo Grêmio com mais de 50 jogos, 6 assistências e 4 gols. Quero que deixe aqui embaixo o que você acha dessas sugestões, que são um pouco mais realistas, né? Eu já trouxe outros vídeos aqui no canal falando só sobre os jogadores sul-americanos, que na minha opinião seria ótima alternativa para o time do Cruzeiro, tá aqui na tela para vocês. Também já trouxe só opções de zagueiros, tá? Então essas duas alternativas que eu vou deixar aparecendo aqui na tela. Não esqueça desses R$25 para você apostar como quiser, com odds a partir de 1.30 lá na Leon. O link vai estar aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. Valeu, galera!